Há mais de 3.300 anos, trabalhadores hititas misturavam pelas primeiras vezes minério de ferro e carvão em buracos no solo, de modo a produzir uma massa pastosa, que então era utilizada para produzir utensílios, armas e ferramentas. Esse metal mudaria de tal forma a vida da humanidade que os séculos seguintes foram chamados pelos historiadores de Idade do Ferro, sendo essa a fase final da pré-história. Entre os séculos X e XII na Europa, surgiram os primeiros grandes fornos de redução, os altos fornos. Equipamentos esses que são utilizados até os dias de hoje para transformar o minério em ferro metálico. Em 1966, Donald Beggs, o líder do grupo de P&D da Midland Ross Corp, concebe a ideia de um processo consideravelmente diferente do que vinha sendo feito no último milênio. Um processo do qual não há fusão do metal, onde utilizando gases redutores é possível reduzir o minério de ferro ao seu estado metálico no estado sólido, formando um produto conhecido como DRI, ou ferro esponja. Esse processo é chamado de redução direta. O projeto, então, foi denominado Midland Ross Direct Reduction Experiment, o MIDREX. Um reator MIDREX funciona basicamente da seguinte forma. A carga de minério é carregada por cima do forno. Essa carga precisa necessariamente ter alto teor de ferro, baixo nível de impureza, ela deve ser isenta de finos, baixa degradação sob redução e alta redutibilidade. O gás natural é reformado, de modo a transformar o metano em gases redutores, que são o H2 e o CO. Esse gás, então, é injetado na parte inferior do forno em temperaturas próximas a 950 graus. Os gases redutores aquecem a carga e o material é reduzido de acordo com essas reações, formando ferro metálico, H2O e CO2, sendo esses gases reaproveitados na reforma do gás natural. O calor que os gases possuem ao sair do forno também são reaproveitados. Na parte inferior da cuba, o ferro esponja é resfriado e então injetado gases carburantes, de modo a formar Fe3C em sua superfície, de modo a passivar a partícula de ferro esponja, protegendo-a contra a oxidação. O material também pode ser encaminhado diretamente à cearia da usina, onde não haverá necessidade de passivação, pois não ficará armazenada nem será necessário transporte. Esse processo se justifica por usar um combustível mais barato e abundante, que é o gás natural. Ele também é menos agressivo ambientalmente, visto que elimina etapas de grande impacto da produção do ferro, que seriam a coqueria e a cinderização, e por produzir um volume menor que um alto forno, sendo indicado justamente em ocasiões que necessitam-se de produções menores, tendo assim um menor investimento inicial e um menor gasto de energia. Nos anos 60, após a idealização de Beggs em 66, no dia 17 de maio de 1969, um pequeno grupo de engenheiros do recém-criado departamento MIDREX realizavam a primeira corrida de ferro-esponja em um reator do tipo. Em 1971, a primeira planta comercial de redução direta foi inicializada na Europa, chamada de Hamburger Stahlwerk, planta essa que continua em operação até o presente momento. Hoje, a ArcelorMittal Hamburg é a planta MIDREX mais antiga ainda operante. Em 1974, o Grupo Corf comprou o processo MIDREX e estabeleceu a companhia MIDREX em Charlotte, no estado de Carolina do Norte dos Estados Unidos. Após a abertura de outras plantas pelo mundo, no ano de 1979, o processo MIDREX alcançou a marca de 50% da produção de ferro-esponja no mundo. Após ser comprada pela Kobe Steel, em 83, a primeira planta produtora de briquetes de ferro-esponja foi construída, formato do produto que permite maior resistência mecânica e à oxidação, possibilitando estoques maiores e mais duradouros e transportes a maiores distâncias. No final dos anos 80, as plantas MIDREX eram responsáveis por 60% de toda a produção de DRI no mundo. Os anos 90 foram iniciados com uma produção aproximada de 10 milhões de toneladas anuais de ferro-esponja, valor esse que foi triplicado até o fim da década. Em 2011, a primeira planta MIDREX com sistema de transporte Hotlink foi fundada. Sistema esse capaz de transportar diretamente da redução o ferro-esponja, ainda a altas temperaturas, direto para o forno elétrico a arco da cearia, economizando assim no aquecimento do mesmo e ganhando produtividade. Em 2016, foi criado o maior módulo de HBI do mundo, sendo capaz de produzir sozinho 2 milhões de toneladas por ano de briquetes.
Em 2018, as plantas Midrex alcançaram a marca de 1 bilhão de toneladas de ferro esponja produzido desde o início de suas operações. Em 2019, foi comemorado os 50 anos da tecnologia Midrex, 50 anos de muita evolução tecnológica, de trabalho e dedicação de milhares de profissionais. Existem atualmente 64 plantas operando com tecnologia Midrex e 3 já inativas em 21 países do mundo. Porém, no Brasil, ainda não há nenhuma planta que opere com tecnologia Midrex. Dentre esses países, a Índia é o maior produtor de ferro-esponja, tendo produzido 28 milhões de toneladas de ferro-esponja no ano de 2018, segundo a World Steel Association. Também em 2018, de acordo com a World Steel Association, a produção de DRI foi de 99,8 milhões de toneladas, enquanto a de ferro gusa foi de 1 bilhão 246 milhões de toneladas, cerca de 12 vezes maior, sendo que 63,4 milhões da produção de DRI foi produzido por plantas Midrex. Apesar de ainda apresentar pequena parcela na produção mundial de aço, e não sendo capaz de substituir completamente o alto forno em médio prazo, os processos de redução direta vêm tendo crescimento em produção, relevância e tecnologia no gigante mercado do aço. Sendo que a tendência do mundo é abandonar os combustíveis fósseis, pode ser que no futuro o Midrex seja o principal método de produção de ferro metálico. Quem sabe não faremos parte dessa história? Muito obrigado. Oi, meu nome é Álvaro Guimarães. Esse vídeo foi feito para o curso Tecnologia Midrex de Fabricação de Ferro Esponja pela Usina Júnior, a empresa júnior da metalurgia da UFMG. Muito obrigado por assistir até aqui e todas as minhas referências estarão na descrição. Muito obrigado.